Boa tarde, boa tarde. Quero saudar a todos na preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo que mais uma tarde Deus possa falar ao seu coração, te instruindo, te direcionando, te esclarecendo e te tornando uma pessoa mais santa e mais regenerada por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto base que eu quero trazer como reflexão para os meus irmãos essa tarde seria em Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 11 ao verso de número 15. Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 11 ao número 15, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Glória a Deus. Sabedores que essa é uma das passagens que nos chocam e treme o nosso coração, tendo em vista que essa é uma passagem escriturística e futurista, falando com relação àquilo que ainda há de acontecer sobre o mundo. Com base nisso, nós sabemos que o que é descrito aqui é o que nós entendemos sobre o julgamento divino, o juízo de Deus sobre os homens. Entretanto, o apóstolo João não foi o primeiro indivíduo a falar sobre o grande dia do Senhor. Cristo também nos declara sobre este julgamento. Mateus capítulo de número 25, verso do 31 ao 46 diz: E quando vier o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus com seus santos anjos, então se assentará no trono da sua glória, e porá e apartará dos bodes, como aparta o pastor as ovelhas dos bodes, e dirá aos que estiverem à sua esquerda: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou na prisão e formos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou nu, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes meus pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus prega aqui dando continuidade ao seu sermão profético, pregando sobre a vida eterna, o castigo eterno e o grande julgamento. O que é descrito aqui se refere-se a um tipo de julgamento estabelecido por Cristo, e ao que parece é que estes julgamentos são sentenças que se aplicam a indivíduos em suas respectivas comunidades. No verso de número 31 do capítulo 25 de Mateus, diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E quando o último juízo for pronunciado, aquele que é chamado de Filho do Homem, a Bíblia diz, então se assentará. Quem? O Senhor Jesus. Aonde? No trono da sua glória. Cristo chegará ao lugar de juízo em glória real. E todo mundo verá o que os santos agora creem, que ele é o esplendor de sua glória. Hoje, agora, ele está sentado sobre um trono de graça, do qual podemos aproximar-nos com ousadia, mas haverá um dia em que ele se assentará no trono de juízo. E todas as nações, todos de cada era, desde o começo, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os grandes e poderosos, serão reunidos diante dele, postos em pé diante do trono. E naquele dia apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Apartará significa dizer: o Senhor conhece que lhe pertence. Essa separação será tão precisa que os santos mais desconhecidos não ficarão perdidos na multidão de pecadores, nem os pecadores mais plausíveis ficarão escondidos na multidão dos santos, pois ele apartará, como diz a Escritura, uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Todas as outras separações serão abolidas, mas a grande distinção entre santos e pecadores, santificados e impuros, permanecerá para sempre. Neste dia, o estado eterno do homem será determinado. E a partir daquele dia, diz Deus, porá as ovelhas, isto é, os crentes, os piedosos, mansos, inocentes, pacientes e úteis, estes recebem o lugar à sua direita. E como diz a parábola do rico e do Lázaro, o rico, olhando para Lázaro, o viu aonde? No seio de Abraão. Há dois significados para a palavra seio. O primeiro significado da palavra seio aponta para seio de mulher. Seio de mulher fala sobre intimidade. Seio de mulher fala sobre proteção. Seio de mulher fala sobre algo de amamentação. O segundo significado da palavra seio era para aqueles que se assentavam à direita da mesa. Quem se sentava do lado direito da mesa, se assentava do lado direito. Aqueles que se assentavam à destra e direita estavam sentados ao lado direito, no seio da mesa.
Então, quando a Bíblia fala que a igreja ela entra no seio de Abraão, ela usa esse termo simbólico para nos ensinar, para nos esclarecer e nos dizer que a igreja ela entra no lugar do favor, no lugar da misericórdia, no lugar da intimidade, no lugar de honra. E a esses que estiverem à direita, o rei então dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Perceba, eles o chamam de benditos. Benditos por quê? Porque foram repreendidos e amaldiçoados pelo mundo, mas bem-aventurados para Deus. É como se ele estivesse dizendo: sede bem-vindos, benditos de meu Pai. Vinde para estar comigo para sempre, vós que me seguistes carregando a cruz. Agora vos ajunteis comigo usando a coroa. Vinde para os meus braços, vinde para os meus queridos abraços. Que alegria! Encherá o coração dos santos naquele dia. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isto enfatiza salvação. Salvação, como nós ensinamos, se dá inteiramente com base na redenção realizada por Jesus Cristo. Pelo mérito do sangue de Cristo aspergido na cruz do Calvário. Salvação não vem por obras e nem por méritos humanos. A Bíblia diz no livro de Efésios: vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Salvação é um dom gracioso de Deus, é um presente de Deus. Esta felicidade foi planejada para os santos e eles para ela, antes do princípio de toda a eternidade. Não é algo obtido pelo mérito dos feitos descritos no verso 35 ao 36, ou porque tive fome, tive sede, tive nu, ou doente ou preso. Não, a salvação não se dá por esses méritos descritos, mas como diz em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, significa nós fomos escolhidos por Deus. Deus não só nos escolheu, como também nos escolheu para Ele mesmo. Para quê? Para louvor de sua própria glória e graça. Por quê? Porque como diz em Efésios 6-7, pois nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, antes da fundação do mundo, revela portanto a vontade soberana de Deus, que obviamente, independentemente da influência humana e a parte de qualquer mérito humano, aqueles que são salvos se tornam unidos eternamente com Cristo Jesus. Por isso, nós fomos escolhidos por Deus, predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo e recebermos a ordem de perante Ele, sermos santos e irrepreensíveis em amor. Perceba, isso descreve tanto o propósito quanto o resultado da escolha de Deus, daqueles que serão salvos. Por quê? Porque as pessoas iníquas são declaradas justas, os pecadores indignos são declarados dignos da salvação, tudo porque são escolhidos nele, Cristo Jesus. Isto refere-se à justiça de Cristo. A justiça de Cristo, que é conhecida por intermédio do Evangelho. A justiça que se revela por meio do Evangelho é a justiça que trouxe o propósito de Jesus ao mundo. O propósito de Cristo na terra é o propósito de cumprir a justiça do Pai, a justiça de Deus. Dentro de todas as palavras, dentro de todas as revelações, dentro de todas as profecias que Jesus as narrou, que Jesus as declarou, uma delas foi aquilo que ele disse para
quando batizava no Rio Jordão: João, me batize, para que se cumpra a justiça de meu Pai que está nos céus. Que justiça é essa? Uma justiça que Jesus se prega. Marcos 1, verso 15 diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que justiça é essa? Jesus Cristo diz: olhai para as aves dos céus, que não ajuntam e nem colhem celeiros, mas mesmo assim o vosso Pai que está nos céus as alimenta. Olhai para os lírios do campo, que não tecem, que não fiam, e diga a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está e amanhã não podeis cuidar de vós, homens de pequena fé. Porque andais ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir? Não é mais importante o corpo do que a veste? Não é mais importante a vida do que o mantimento? Não buscai por essas coisas, porque quem busca por essas coisas são os ímpios. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que justiça é essa? O apóstolo Paulo, pregando dentro de todas as suas palavras, as suas ovelhas que ganhou durante toda a sua caminhada evangelística, o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Que justiça é essa? A justiça que não é proveniente de nós, uma justiça que não é produzida em nós, uma justiça estrangeira, ou seja, uma justiça que veio de fora de alguém sobre a minha vida. Quando nós estamos diante da cruz, quando estamos diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio do seu Evangelho, uma das primeiras coisas que o Evangelho tem que causar no ouvinte, no participante, naquele que está ouvindo a palavra, é arrependimento. O arrependimento é necessário para a confissão de pecados. O arrependimento é necessário para termos uma vida abundante com Deus. O arrependimento é necessário para sermos libertos dos grilhões do pecado, das algemas da iniquidade, do martírio, do chicote da maldade, para nós adentrarmos aos lugares celestiais e sentarmos à sua destra com Cristo Jesus, sentou à destra de Deus Pai. Para isso é necessário o arrependimento. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, das nossas maldades, da iniquidade que operava em nossa vida, quando nós abrimos mão disso para sermos transformados por Deus, Deus só não perdoa os nossos pecados, mas concede a sua própria natureza, concede a sua personalidade, concede aquilo que estava sobre a cruz, o seu caráter, a sua vida, a sua obra é gravada, estampada, vestes brancas me são dadas, óleo me é colocado na cabeça, colírio é colocado nos meus olhos, vestiduras brancas que evidenciam a justiça para cobrir a vergonha da minha nudez. Agora eu sou salvo e quem me vê não vê a mim, mas vê Cristo, porque hoje não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. O nome disso é justiça, justificação. A lei do despojo era mais ou menos assim: eu lutava contra alguém e este alguém lutava contra mim. Se um dos dois ganhasse, a minha riqueza seria do outro. Se eu ganhasse do outro, a riqueza dele seria minha. Era posto em jogo. Quem vencesse o que era seu passava a ser do outro e vice-versa. Na cruz, Jesus travou uma guerra. Na cruz, Jesus travou a batalha. O que estava em jogo? Estava em jogo a salvação da minha alma e da sua alma. Porque quando o valente entra numa casa, ele pega para si o que não era dele, mas chegando mais valente do que ele, o amarra e reparte com os seus despojos. Então, a lei do despojo era mais ou menos assim: Jesus travou uma guerra contra o inferno na cruz, contra o pecado e contra a morte. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu a morte. Como diz a música de Oséias de Paula, a morte morreu
no lenho da cruz. E quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos estendidas, cheias de poder, Jesus deu a vida e Jesus dá vida a todo o que crê. Então, quando eu falo sobre que nós somos escolhidos nele, isso refere-se à justiça imputada de Cristo, concedida a nós, a justiça perfeita, que coloca os cristãos numa posição santa e irrepreensível diante de Deus. Embora no viver nós não consigamos atingir o seu padrão santo, mas em amor podemos manter o propósito divino e eletivo de Deus, que assim como os pais terrenos podem conceder amor, recursos e herança, Deus de maneira milagrosa concede a sua própria natureza àqueles a quem ele elegeu e que eu em Cristo. Eu te convido nessa tarde a se render aos pés de Jesus. Eu te convido nessa tarde a aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tenha misericórdia da sua alma, tenha misericórdia da sua vida. Faça hoje uma aliança com o Senhor. Confesse os seus pecados, se renda aos pés da cruz. Deixe que o Calvário te alcance. Deixe que a sombra da cruz chegue até você. Permita-se ser tocado pela obra vicária de Cristo Jesus. Permita-se viver aquilo que foi feito sobre a cruz, vir sobre a tua vida de maneira forte, de maneira viva e de maneira eficaz. Sendo assim, são estes com todas estas características que no grande dia do Senhor vão ser colocados à sua direita, os quais Deus os tornou à imagem do seu Filho divino, concedendo a eles não só as riquezas de Cristo, mas também a sua própria natureza. Entretanto, porque Cristo demonstra tal atitude para com estes? Porque tão grande afeição e amor Cristo manifesta para com estes, concedendo tantos benefícios e privilégios. A pergunta dessa resposta Entretanto, porque Cristo demonstra tal atitude para com estes, porque tão grande afeição e amor Cristo manifesta para com este, concedendo tantos benefícios e privilégios. As respostas para estas perguntas está entre os versículos 35 ao 36 de Mateus 25, quando diz: "Por que me destes?" Aqui está a diferença que determina colher todas essas virtudes. Como assim? Tudo o que eu venha oferecer a Deus tem que passar pelo meu próximo. Tudo que eu venha oferecer a Deus tem que passar pelo meu próximo. Desse modo, as boas ações recomendadas nos versos 35 ao 36, porque tive fome e me deste, porque tive sede e me deste, porque estive nu e me vestiste, porque estive preso e me visitaste, porque estive doente e me acolheste. Essas boas ações são fruto, não são a raiz da salvação dos santos. Os feitos são a base para a nossa entrada no reino, ou melhor, os feitos não são a base para a nossa entrada no reino de Deus, mas simplesmente a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Eles são o critério objetivo para o julgamento, porque são a evidência da fé salvadora, pois haverá mais importância sobre elas no juízo do que é comumente imaginado.
A laranjeira não é laranjeira porque dá laranja, mas dá laranja porque é laranjeira. Nós somos salvos não porque produzimos obras, mas como nós somos salvos, nós produzimos obras. Mas produzimos obras porque nós somos salvos. Então a evidência da fé salvadora se manifesta através disso, através das boas obras. Pois haverá mais importância sobre elas no dia do juízo do que é comumente imaginado. Então a diferença que determina adquirir essas virtudes de Cristo vem do alto valor do serviço prestado pela igreja aos pequeninos. A igreja e aqueles que os fazem assim entender o real sentido de servir a Cristo. Que servir a Cristo é servir aos outros. Que para muitos isso pode ser pobre, sem valor, mas para Deus ações como essas são altamente celebradas e ricamente recompensadas, pois demonstram afeto e misericórdia aos emissários de Cristo. As obras dos santos serão lembradas. Cristo considerará a bondade para com os seus irmãos como feita a si mesmo, o que mostra um respeito ao pobre que foi socorrido, assim como ao rico que o socorreu. Então hoje vivemos dias aonde as pessoas elas não conhecem mais e nem entendem o significado do que é o meu próximo. Haja vista que as pessoas hoje matam crianças dentro do ventre. E dentro da igreja não matamos atirando ou esfaqueando os outros, mas matamos a importância do outro dentro de mim. Eu estando bem, os outros não importam mais. Eu tendo o que eu preciso, conquistando o que eu quero, os outros não têm significado e nem valia. Como igreja, precisamos rever esses conceitos, porque como igreja, se refletimos a Cristo e se temos a presença de Deus em nós, se fomos regenerados pelo Calvário, então devemos ajudar aos que precisam e amar aos que estão ao nosso lado, aqueles que estão próximos a nós. Porém, os que estiverem à sua esquerda, a qual o texto os caracteriza como bodes. Bode é um tipo de animal inferior, repugnante e insubmisso. Isso refere-se aos descrentes, destinados ao lugar de desonra e rejeição. A esses o rei dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos, malditos. Cada palavra, perceba, traz um terror consigo. Apartai-vos de mim significa apartar-se da fonte de todo bem. Apartai-vos de mim significa do Salvador, e como Salvador de toda esperança de salvação. É como se o texto pudesse nos dizer nas entrelinhas: eu nunca terei mais nada a vos dizer ou fazer por vós. Agora vocês serão lançados para o fogo eterno, o fogo da ira do Deus eterno, o lugar de culpa e consciência aos pecadores. Este fogo é um fogo que nunca apaga por falta de combustível. Esse fogo é estimulado e mantido aceso pela ira de um Deus imortal. A punição do ímpio é tão infindável quanto a bênção do justo. Isso é a conclusão que temos quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras e entendemos o que é o inferno. Quando Jesus descreve o inferno, porque o inferno, a morte eterna, a segunda morte, é descrita ao longo de toda a Escritura como fogo eterno. Fogo inextinguível. Quando a Bíblia se refere, quando a Bíblia ressalta que a morte eterna é fogo eterno, é fogo inextinguível, significa dizer que a punição do ímpio é tão infindável quanto a bênção dos justos.
Os ímpios não recebem uma segunda chance, mas também não são aniquilados. A punição do ímpio é revelada por todas as Escrituras, narradas e ditas como vergonha e horror eterno. Um lugar aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Um lugar de tormentos e chama, eterna destruição. Um lugar de tormento com fogo e enxofre, aonde a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Aqui Jesus indica que a punição em si, a condenação daqueles que não forem achados escritos no livro da vida, a condenação em si é eterna. O inferno pregado por Jesus é muito diferente dessa peça teatróloga pintada pelos filmes, pintada pelos livros, como no livro de Dante Alighieri, escritor do século XVI. Como existe um lugar para os invejosos, existe um lugar para os suicidas, para os ladrões. Não existe áreas e nem alas para quem cometeu delitos, porque para Deus pecado é pecado. Quem destaca, quem organiza, quem seleciona as coisas somos nós, que somos seres humanos. Quando Jesus descreve um ambiente como este ambiente ele é totalmente diferente da realidade proposta e vista por nós todos os dias. Quando Jesus fala de inferno, fala de um lugar aonde o fogo nunca se apaga, lugar de densas trevas, ou seja, um lugar aonde o seu tormento nunca se acaba, um lugar aonde você não enxerga o que está diante dos seus olhos, você não enxerga nada, é como se você estivesse num vazio e a sua consciência vai lhe atormentar, porque assim como é dito na parábola do rico e do Lázaro, o rico estava no lugar de tormento, ele estava atormentado no meio daquelas chamas, e no meio daquelas chamas ele viu o vislumbre de aquele homem chamado Lázaro no seio de Abraão. E ele pede a Abraão dentro da parábola, que é uma parábola judaica, mas com um fundo escatológico. Ele pede para que Abraão mande alguém dentre os mortos para avisar aos seus parentes, para avisar aos seus familiares, para que eles não venham para aquele lugar terrível. Então o rico se lembrava dos seus parentes. Então no inferno as pessoas terão memória. No inferno as pessoas terão lembranças. No inferno as pessoas vão se lembrar do que fizeram, de como foi e de como agiram. As pessoas do inferno, as que forem lançadas no inferno, as pessoas que estiverem lá, clamarão pelo nome do pai e da mãe, mas o pai e a mãe não vai aparecer. Clamará pelo nome do pastor, mas o pastor não aparecerá. Chamará pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos irmãos. Chamará até por deuses, por anjos, por demônios, porque os demônios não atormentarão ninguém. Isso é invenção de mente caída e equivocada. Os demônios também serão atormentados, porque a Bíblia diz que Deus lançou no lago de fogo e enxofre o anticristo, a besta e o falso profeta. Serão atormentados também. Então as pessoas serão atormentadas dia após dia, clamarão e não terão socorro, gritarão por ajuda, mas a ajuda não aparecerá. Detalhe, lá não é a realidade, lá é a eternidade. Estarão lá e nunca sairão de lá. No inferno não tem habeas corpus, no inferno não tem alvará de soltura. No inferno, as pessoas vão clamar por Deus, mais por Deus, mas Deus não vai descer para ajudá-las. Não queira estar no inferno para descobrir que o inferno é real e o inferno existe. Mas faça hoje uma aliança com Deus e com a sua alma. Confesse os seus pecados. Não ignore essa mensagem, porque as pessoas que estiverem no inferno
As que forem lançadas lá lembrarão dos cultos campais, se lembrarão das mensagens pregadas por via das redes sociais, se lembrarão das mensagens ao redor, ao lado, pelo vizinho, pela amiga, pela vizinha. Se lembrarão dos cultos feitos de frente, porque na frente da casa de alguns existem igrejas. Se lembrarão de todos os cultos que os irmãos e os evangélicos foram fazer dentro dos seus próprios lares, mas nunca tomaram uma atitude, sempre deixaram para amanhã, porque em suas cabeças não estavam prontos, não estavam preparados, porque de fato ninguém está pronto, ninguém está preparado. A salvação é para aqueles que creem, o tempo de Deus é para aqueles que creem. Porque o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. É necessário hoje crermos no Senhor Jesus Cristo. É necessário hoje confessarmos a Jesus. É necessário hoje nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados e mudarmos de vida hoje, agora. Não queira estar no inferno para saber que o inferno é real. As pessoas no inferno, as pessoas que forem lançadas no lago de fogo e enxofre, nunca mais poderão sair de lá. Já sofreu, já se angustiou, já passou por um problema tão grande, tão terrível, que você achava que você ia morrer. Multiplica isso por 100.000 vezes, querido ouvinte do Evangelho, e nenhuma dessas dores se compara com a dor do inferno. Então hoje é a tarde, para a noite que se inicia, para você tomar uma decisão por Jesus. Jesus está voltando, e os sinais da sua vida e os sinais da sua volta nos evidencia todo dia com clara evidência, com precisão, que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Que você não possa ser tomado, que você não possa ser tomado neste dia como um ladrão que vem à noite e você não esperava. Que você não possa ser tomado neste dia por um grande espanto e assombro, mas que você possa estar preparado para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe seu nome nos comentários, deixe o nome do seu pai, da sua mãe ou de algum parente que necessite ouvir essa mensagem e receber uma oração ou uma intercessão pela vida deste indivíduo. Nós estaremos orando pela vida dele neste momento e pela sua vida. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu oro por esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que ouviu esta mensagem, que deu ouvidos a esta reflexão. Pai, por misericórdia e graça, alcança este indivíduo. Ele que ainda não teve encontro particular e pessoal e íntimo para contigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, salva a alma dele. Em nome de Jesus, resgata hoje das trevas. Arranca o Senhor, ó Pai, dos grilhões assoladores do pecado. Quebra, Senhor, ó Pai, o jugo do diabo sobre a vida dele. Liberta-o de opressões satânicas, demoníacas e malignas. Que tu possa, em nome de Jesus, pelo teu sangue, em nome de Jesus, pela tua cruz, em nome de Jesus, Senhor, pela tua obra, nós a reivindicamos. Nós tomamos posse do que foi feito sobre o madeiro neste momento, nestes minutos que se seguem, para nós encerrarmos, Senhor, esta reflexão. Pai, no nome de Jesus, Pai, permita que esta pessoa hoje receba de Ti perdão e graça.
que ela possa ser alcançada e perdão possa chegar sobre ela, salvação possa chegar sobre. Promova, Deus, promove libertação na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste senhor, desta senhora que está ouvindo, Deus, a minha voz por esta rede social. Pai, no nome de Jesus, que todos nós que estamos ouvindo, e aqueles que estão se rendendo, e aqueles que estão confessando o teu nome, que estão de joelhos dobrados nesse momento, Pai, no nome de Jesus, que todos nós possamos estar e nos encontrarmos nos céus com grande júbilo e com grande alegria. Amém e amém. Como dissemos sempre, esse foi mais um Para Onde Iremos Nós. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.